bater um papinho com o Adriano e eu falei para ele, né? O que eu entendo, né? Para falar um pouquinho dessa área de acolhimento, o ponto principal é a gente falar um pouquinho da compreensão histórica do acolhimento institucional no Brasil. Porque a gente tem um acolhimento anterior a 1990, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, e um acolhimento após a legislação, né? Então, acho que eu queria fazer uma breve contextualização nisso para vocês, para a gente entrar um pouquinho e entrando um pouquinho no tema, né? Então, acho que para a gente começar, eu queria falar um pouquinho, né? Quem não lembra, né? De como os acolhimentos lá no passado eram vistos, né? Todo mundo já ouviu aquele termo, né? Orfanato, né? Se você procurar aí nas imagens aí da internet, você vai ver aquelas imagens. Se você colocar orfanato, a gente vai ver, né? Que várias camas, uniformes, né? Então, como que era antigamente os orfanatos, né? Não existia distinção, né? Era uma medida, era uma política higienista. Então, diferente de hoje, que a gente tem uma medida protetiva, né? Era uma política higienista, onde lá, quem eram aquelas crianças que estavam lá, né? Eram as crianças e adolescentes que estavam, na época, era um termo muito ruim, né? Que eram crianças e adolescentes que estavam em situação irregular, tá? Esse era o termo utilizado. O que é situação irregular? Crianças e adolescentes que não tinham, né? Tinha alguma questão com a família não podia cuidar, e menores delinquentes, visto como perigosos. Esses eram os termos utilizados. Então, era um espaço que a gente tinha crianças e adolescentes que praticavam pequenos furtos, que eles chamavam de menores delinquentes perigosos, e crianças e adolescentes em situação irregular, porque não tinha família por perto. Eram colocados todos nessas instituições totais, chamados de orfanatos. Então, a gente precisa fazer essa né, busca para a gente entender um pouquinho. E aí, com a legislação, qual que foi a diferença, né? Antigamente, né, a gente tinha aí o Código de Menores de 1927 e de 1979, que regulamentava, né, essas instituições. Só a partir de 1990, com a criação do ECA, é que a gente tem, né? Aí depois a gente também tem o plano de convivência familiar e comunitária, as orientações técnicas para o serviço de crianças e adolescentes. Então, as legislações, né, que nos regem nos dias atuais, é o ECA a partir de 1990. Então, a grande diferença na legislação era Código de Menores, hoje o ECA. Antigamente, gente, como que era a permanência nessas instituições? Era estadia permanente, né? Eles entravam, as meninas entravam nessas instituições e ficavam longos períodos da vida, né? Hoje, como que é isso? Não, essa estadia ela tem que ser uma que ela é excepcional e provisória, e ela tem que ser um período máximo aí pela legislação de 18 meses. Claro que tem casos que a gente sabe que vai um pouquinho mais, porque depende de cada caso, e com uma coisa muito importante, que é com a revisão desses casos através do documento que se chama PIA, de 3 em 3 meses. Então, olha a diferença, né? Eu conheço histórias aí de quando eu comecei a atuar, Adriano. Hoje até estava falando da supervisão para minha aluna, né? Logo que eu iniciei aí no meu trabalho, o pessoal me chamou para atender um senhor que ele tinha morado na instituição, na época, né? Anos atrás, na que eu estava atuando, mas, claro, já tinha reordenado, né? E que ele estava na busca de história de vida dele. E aí a gente foi procurar através do arquivo lá, né? E a gente não achou, né? Então, assim, como que era difícil. Ele passou, tipo, 16 anos acolhidos, né? Então, e ele não tinha esse registro, não tinha fotos, e ele queria mostrar para os filhos, para os netos. Então, como era diferente, né? Tem que ser diferente. Bom, outro ponto que a gente precisa tocar, né? Antigamente, era atendimento em grandes grupos, né? Por isso que a gente tem aquelas fotos, aquele monte de cama, uniforme e tal. Hoje não, atendimento em pequenos grupos. Por quê? A gente precisa ter um olhar singular, tá? Um olhar para cada indivíduo. E sempre eu gosto, Adriano, de falar um pouquinho sobre a singularidade, né? A gente vem com o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que é o documento que nos rege. Antigamente, essas crianças ficavam ali porque não tinham estudo, né? Não tinha equipe técnica que fazia esse estudo, então eles iam ficando anos e anos acolhidos. E é importante que a gente fale um pouquinho dessa diferença da individualidade e da singularidade. Então, o individual, se eu perguntar assim, você que atua numa instituição de acolhimento,
Cada criança e adolescente tem uma escova de dente? Você vai falar, sim, né? Precisa ter, o mínimo, uma escova de dente individual. Mas essa escova de dente, ela é singular para cada indivíduo? O que quer dizer o singular, né? Ela é de acordo com a arcada dentária? Ela é de acordo com o dentinho de cada um? Não. Então, ela é individual. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo para a gente diferenciar a individualidade da singularidade. Quando eu estou falando de acolhimento, eu preciso bater na singularidade, tá? Então, o singular, ele vai muito além do individual, tá? Antigamente, o que a gente tinha? Ambiente institucional, aquelas instituições total, sem inserção alguma na comunidade. Então, ali era escola, ali eram os esportes, né? Era aqueles muros em volta, e eles ficavam ali. Né? Hoje não, as instituições têm que ser inseridas na comunidade, com a utilização dos serviços da rede. Antigamente não existia-se, o trabalho era assistencial, era isso, né? Não existia nenhum trabalho com as famílias. Hoje, trabalho com famílias, né? Com preservação de vínculos. Antigamente, o que eles traziam? Que a família não era suficiente boa para cuidar. E o Estado, né? Tinha que educar aqueles meninos e meninas para que eles pudessem ser devolvidos para essa sociedade. Então, quando a gente para, né, Adriano, e começa, sim, até pra gente, que isso é muito comum, a gente... Mas, assim, aí a gente começa a ver que muitas coisas hoje faz sentido, né? Eu ainda, nas supervisões, o pessoal pergunta, nossa, mas o pessoal tem uma ideia assistencialista, de caridade, mas porque ainda a gente tem muitos resquícios disso, né, Adriano? Sim. A gente tem muitos resquícios disso. Então, isso ainda, até nos dias atuais, mesmo o ECA aí, né, tendo 34 anos, vai fazer esse ano 34 anos, a gente está numa caminhada, né, pessoal? Então, a gente não pode deixar de sempre trazer isso. A equipe técnica, ela tem, principal objetivo é isso, é de trazer o acolhimento como política pública. Sim. Ou seja, então a gente pode dizer, Michele, que se no Código Melo de Matos o problema era as, entre aspas, famílias desestruturadas, então no ECA a prioridade passa a ser, então, o vínculo familiar e comunitário, não é isso? Perfeito. Isso mesmo. Porque antigamente, o que eles... Numa política higienista, essas famílias que eram pobres, né? Não eram acolhidos crianças que eram de uma família mais abastada, né? Não. Então, as famílias, não, elas não conseguiam cuidar, porque eles entendiam isso, né? O CONECA nos traz que a importância é vínculo e que o acolhimento jamais ele pode ocorrer por questão de pobreza. Mas assim, depois o pessoal pode ir comentando com o Adriano, vamos interagir aqui na live. Se tiver alguém que atua na instituição de acolhimento, se eu perguntar para vocês, pessoal, relembrem os casos de vocês, né? Tem alguma criança, algum adolescente que está no acolhimento por causa de condições financeiras? Vocês vão falar, não, Michele, não tem. Violência, negligência, tal, tal, tal. Só que se eu mudar a pergunta e falar assim, será que por trás disso não está essa situação da pobreza? Vocês vão falar, opa. Então, na verdade, né, a gente precisa ir além, a gente precisa ir nas questões sociais, né? E isso é sim do profissional de assistente social. Claro que o psicólogo que vai atuar também junto ali, que está no SUAS, que também está capacitado para atuar nisso, vai estar junto nessa, mas o assistente social é o profissional gabaritado para isso, né? Então, assim, se eu começar a pensar nas expressões da questão social, eu posso ter certeza que, na maioria dos casos, por trás de uma negligência está uma situação de pobreza. Por trás de uma violência está uma situação de pobreza. Então, se o pessoal depois quiser compartilhar, e aí eu preciso pensar nisso, né? Para que quando eu for levar esses casos para uma discussão em rede, eu consiga, de fato, levantar esses números, né? Porque não deveria ser. Mas ainda nos dias atuais, 34 anos depois da lei, a gente tem essas situações. Incrível, né? Sim.